Graças a Deus, amém, irmãos. Boa noite a todos que estão nos assistindo na nossa transmissão. Nesse dia 14/1/2021, mais uma escola bíblica. E antes de mais nada, eu queria ler um texto aqui que fica em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te menospreze. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar a Deus. Deus poderoso e santo, Tu és digno de todo louvor. Tu és digno, Deus, de toda a nossa voz, de todo o nosso esforço, de toda a nossa dedicação, de todas as nossos sacrifícios, Deus, se é que é sacrifício, muitas coisas que fazemos. Tu és digno, Deus, da renúncia que nós fazemos contra o pecado, contra a nossa carne, que todo dia nos chama, que todo dia nos quer fazer desviar do alvo. Tu és digno de tudo isso, Deus, porque o Senhor merece. Ninguém mais que o Senhor merece tudo o que fazemos, ou que ainda vamos fazer. Aqui está pobres almas, Deus, necessitadas do Senhor. Aqui está, Deus, diante de Ti, Deus, pobres seres humanos que acham que muitas vezes podem mais do que o Senhor. Ah, Deus, aqui estamos nós, para mais uma vez aprender de Tua palavra, para que Teu nome não venha a ser envergonhado, ou para que o inimigo não venha nos enganar. É no Teu nome, Cristo Jesus, que nós estamos fazendo esse culto. É por Tua causa que nós saímos de nossas casas e viemos aqui. Ou estamos assistindo, como é o caso de alguns. Abra nosso coração. Em Teu nome nós oramos. Amém. Vou levar aqui um hino, os irmãos conhecem ele. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Restaura o meu ser e toma o meu coração, como a costa anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim a minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver,
não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim, até o céu. Tua misericórdia é sem fim, como um pai se compadece do filho, assim tu me amas. Apaga as minhas transgressões, preciso de ti, Jesus. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão tentam me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Pois, distante de ti, Senhor, vamos louvar, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Mais uma vez, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Irmãos, eu vou louvar aqui uma canção também que ela é um pouquinho antiga, eu acredito que os irmãos também conheçam. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo e enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimentos. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que
sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que é em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Agora vou passar a oportunidade para o irmão Will fazer a leitura oficial, já sendo do estudo também. Você aí pegue sua Bíblia e vamos aprender da palavra, irmãos, para que nem a gente venha ser enganado e nem a gente venha enganar os outros, mas aprender do modo certo. Oi, som, oi. Olá pessoal, boa noite, graça e paz, todos vocês que estão aqui no nosso templo, aqueles também que nos assistem aí em casa, através da rede social, do nosso Facebook. Aí fica à vontade, a nossa cameraman aqui. Nos cultos modernos tem isso agora, né? Tem que ter alguém para dirigir a câmera. Então fique à vontade aí para posicionar o celular da melhor forma que você achar necessário, para que a imagem chegue aí também com qualidade para os nossos irmãos que nos assistem através das redes sociais. Meus amados irmãos, hoje a gente vai continuar uma série de estudos do livro de 1 João, não é? Se você quiser abrir a sua Bíblia, se quiser não, tem que abrir, né? Quem trouxe a Bíblia vai abrir. Quem não trouxe, tiver no celular o aplicativo, também não tem nenhum problema. Só é abrir também no aplicativo aí no celular. O livro de 1 João fica lá no finzinho do Velho Testamento, do Novo Testamento. Desculpa, Novo Testamento. Já bem próximo a Apocalipse. Livro de 1 João. O capítulo é o capítulo 2. Capítulo 2. 1 João, capítulo 2, o versículo ao versículo 7. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. 1 João, capítulo 2, versículo 7 ao 11. Diz assim, ó: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, a qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento aqui, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aí versículo 9: Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai,
porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém? Deixa eu só pegar aqui minha água. Fazendo um breve resumo aqui do livro para localizar os irmãos melhor aqui nesse texto e aquele que nos assiste. A gente está numa série de mensagens no livro de 1 João. Então o capítulo 1 já foi estudado, o capítulo 2 a gente deu início e eu vou hoje até o versículo 11. E o que é que a gente viu até aqui? Raíla trouxe uma introdução na sua primeira pregação sobre o livro de 1 João, trouxe alguns aspectos importantes, e aí eu vim dando continuidade, falando da questão de Jesus como nosso advogado. Lá no capítulo 1 ainda vai estar falando sobre isso, é no início do capítulo 2. Deixa eu me lembrar aqui, no início do capítulo 2, eu preguei sobre Jesus, o nosso advogado. Eu mostrei um pouco o quanto esse advogado, ele é especial, diferente dos advogados aqui da terra. Então, foi uma mensagem também muito boa. Aí depois disso, eu continuei agora falando sobre os aspectos, ou então características de um verdadeiro cristão. A gente tem como identificar um verdadeiro cristão? Será que tem como eu saber se fulano, se ciclano é um verdadeiro cristão? Bom, a Bíblia ela traz algumas marcas, algumas características que uma pessoa que é crente de verdade, né, ela deve ter. E aí eu falei sobre 3 tipos, né? Não abordei os 3 tipos, mas o que é que um cristão precisa ter, né? Essa marca na sua vida que identifica ele como um crente verdadeiro. Aí eu citei aqui 3, existem muitos outros aspectos, mas eu deixei aqui 3 tipos de coisas que um verdadeiro crente tem que ter. Em primeiro lugar, um verdadeiro crente, ele é obediente. Então ele obedece à palavra de Deus. A gente aprendeu isso no estudo passado. Hoje nós vamos ver a segunda marca de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão é alguém que ama. Então hoje nós vamos estudar o amor como uma marca de um verdadeiro cristão. E também existe outra marca. Se você for ler aqui o restante do texto, do capítulo enfim, vai falar também sobre fé. E a fé também é a marca de um verdadeiro cristão. Então, se eu puder com poucas palavras dizer como a gente identifica um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão, ele é obediente. Um verdadeiro cristão, ele ama. E um verdadeiro cristão, ele é uma pessoa de fé. Então, eu coloco aqui esse triplé para a marca de um verdadeiro cristão. Se uma pessoa não obedece a Deus, se uma pessoa não ama o próximo e se uma pessoa não tem fé, ela não é um cristão, certo? E lembre-se, não é fé em qualquer coisa, é fé em Deus, porque tem gente que tem muita fé, mas fé em coisas erradas, né? Como por exemplo numa imagem de escultura, fé no acaso, na sorte, fé no horóscopo, né? Naquelas revistinhas que diz o seu signo, eu sou de touro, eu sou disso, eu sou daquilo. Tem gente que acredita tanto nisso, né? Que crente mesmo. Eu já vi muito crente com revista de horóscopo, então postando nas redes sociais frases que tem a ver com questões de horóscopo, né? Que envolve planetas, energias, enfim, coisas do além que não tem nada a ver com a Bíblia. Isso aqui tudo são coisas pagãs, vem da cultura pagã. E a gente viu aqui o perigo dessas coisas se infiltrar dentro da igreja. Raíla já trouxe o gnosticismo como um exemplo, né? E aí, mas existem muitas outras coisas que estão se infiltrando dentro da igreja e que cada dia fica difícil a gente saber quem é um verdadeiro cristão, porque são muitas coisas estranhas à nossa fé verdadeira em Cristo que estão adentrando nossos templos, que a gente agora não consegue parar e olhar, meu Deus, qual é a igreja verdadeira? Porque tem um monte de igreja evangélica, mas qual dela prega a verdade?
Então, a gente tem que estar muito atento para a gente não ser enganados, certo? Temos que estar vigiando. Então, o livro de 1 João, ele vai tratar muito disso. João, ele vai estar alertando a igreja sobre os falsos profetas, sobre as doutrinas, as coisas erradas, estranhas que estavam trazendo ali confusão aos irmãos da igreja. Como também João, ele vai encorajar aqueles cristãos a continuarem firmes em Jesus em meio a todas essas heresias, em meio ao falso profeta, em meio a tantas coisas que estão acontecendo. Então, basicamente, o livro de 1 João vai tratar dessas coisas. A aula passada nós falamos sobre obediência e hoje nós vamos falar sobre amor como a marca de um verdadeiro cristão. Então deixa eu preparar aqui nosso slide para a gente dar início, tá certo, a essa aula. Lembrando que o conteúdo também está nas redes sociais, você pode procurar no Facebook ou então no nosso canal no YouTube. Certo? Lá está arquivado todas as mensagens da igreja e essa série de mensagens. Então vamos lá. Algumas verdades preciosas que eu quero destacar aqui nessa noite, tá certo? Em primeiro lugar, eu gostaria de saber dos irmãos, como os irmãos definiríam a palavra amor. É algo meio difícil, né? Porque é algo muito profundo, mas para vocês, assim, o que é o amor, né? O que você é capaz de fazer por amor? Na mentalidade de vocês, não tenham medo de falar, a gente está aqui para aprender junto, eu estou aqui também para aprender com os irmãos, e a gente vai fazer essa aula junto, tá certo? Então, na opinião de vocês, o que é o amor? Abnegação. Renúncia, né? Abnegação, renúncia. Muito bem. Mais alguma palavra? Doação. Doação, se doar. A gente vê essa questão do doador de sangue, né? E a gente deve se doar não só o sangue, mas doar a vida, inclusive, se for necessário, né? Ajudar o próximo, né? Vamos também para essas áreas simples do nosso dia a dia. Ajudar o próximo, né? Tem pessoas aí que precisam de uma mãozinha, de uma força. Num simples gesto você identifica o amor. O amor, ele é algo profundo e ao mesmo tempo ele é algo simples. Como assim? Um gesto de você ajudar um idoso que vem do supermercado, foi fazer a feira, vem ali se acabando com a sacola pesada. Você conhece a pessoa, ou até mesmo não conhece, chega lá e se oferece, deixa eu carregar as sacolas da senhora. Isso é um gesto de amor, né? Sem querer nada em troca, claro. Porque se você deseja ter algo em troca, aí não é amor, né? Aí é uma espécie de conveniência, de interesses. E a gente infelizmente está no mundo hoje, né, muito interesseiro. As pessoas quando olham para você, já se aproximam de você com alguma intenção. O que é que eu vou ganhar estando perto de Andréia? O que é que eu vou ganhar na minha amizade, no meu relacionamento com fulano, com ciclano? As pessoas pensam muito nessa questão de algo em troca. Então a gente não pode ter essa noção de amor na nossa cabeça. Eu só amo quem me ama, eu só ajudo quem me ajuda. Ou eu vou ajudar alguém, mas eu espero que fulano faça alguma coisa em troca por mim. Então isso aí é interesse, certo? É interesse, não pode acontecer. Então eu digo que o amor é simples, porque um simples gesto de pegar uma sacola de uma senhora e ajudar ela a levar essa sacola, isso também é amor. Claro, quando você tem a intenção correta. É verdade, muito forte. E é uma marca assim que você encontra na Bíblia há muito tempo, né? Inclusive lá no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18,
lá está lá entre os mandamentos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas interessante que no versículo 7 diz assim: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento aqui, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Ele está falando aqui, né, que aí no restante do texto ele vai discorrer sobre o amor. Ele vai falar que quem ama anda na luz e quem não ama anda nas trevas. Mas o que ele está querendo dizer aqui, que isso que ele está falando não é novo, e realmente não é. A Bíblia, já lá no Velho Testamento, fala muito sobre amor. E tá, Levítico capítulo 19, versículo 18, diz exatamente isso: amarás o teu próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Porém, a forma agora que ele vai tratar sobre isso, versículo 8 diz: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Will, que eu não estou entendendo esse texto, como é que ele diz que não escreve, no versículo 7 ele diz: eu não escrevo um novo mandamento, olha, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio já existia. E o mandamento antigo é a palavra de Deus, mas toda vida eu estou escrevendo um novo mandamento. O que ele está querendo dizer aqui é que no Velho Testamento, no período antigo, já se falava sobre amor, mas agora ele vai trazer uma abordagem sobre amor de uma forma mais profunda e mais extensa. Aqui no Velho Testamento, como o versículo que eu li, diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se você for ler o Novo Testamento, ele vai além, esse amar o próximo, ele é mais trabalhado, ele vai trazer mais profundidade, mais extensão ao significado de amar o próximo. Isso seria o novo que ele quer trazer para os amados irmãos. Então, ele vai falar de algo que é velho, mas ele vai trazer uma roupagem nova, vai falar de amor, mas de uma forma mais profunda e mais intensa. De uma forma mais profunda e mais intensa. Você pega o Velho Testamento, por exemplo, capítulo, deixa eu ver se é o capítulo 3 aqui, que fala desse mesmo livro, capítulo 3, deixa eu ver se eu me lembro aqui do texto, capítulo 3, versículo 16, ali no livro mesmo de 1 João, abra aí, 1 João, capítulo 3, versículo 16, 1 João, capítulo 3, versículo 16. O mesmo livro que a gente está. Diz assim, ó: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso daqui não é profundo? Não é mais profundo do que amarás o teu próximo como a ti mesmo? Aqui ele está dizendo que você tem que dar a vida pelos seus irmãos. E quando fala vida, é vida literalmente. Claro que a vida envolve muitas razões, circunstâncias, mas até a vida propriamente sim, se for morrer. Porque aqui ele está dizendo, no versículo 16, que Cristo deu a sua vida por nós. E como é que Cristo deu a vida dele por nós? Morrendo. Através da morte de Jesus, eu e você temos vida. Então, o amor é tão profundo que se eu precisar dar a minha vida para defender a minha esposa, eu vou dar. Se eu precisar dar a minha vida para defender meus filhos, eu vou dar. Se precisar eu dar a minha vida para defender até quem eu não conheço, eu devo dar. O amor faz você dar a sua vida, não só àqueles que você conhece, mas inclusive a pessoas que você nunca viu. E isso acontece muito lá no Oriente Médio, onde tem os terroristas, certo? Existem pessoas lá que dão a vida, literalmente, por uma pessoa que nunca viram.
Existem muitas matérias, passa direto no jornal. Você for assistir, ler revista ou documentários do Portas Abertas, que é uma agência missionária, você vai ver muitos cristãos ou muitas outras pessoas dando a vida por outros irmãos que ele nunca viu. Então é muito interessante. Então esse novo mandamento que ele fala aqui, ele vai continuar falando do amor, mas esse amor de uma forma mais profunda. E também, esse novo mandamento, ele é uma extensão. Jesus redefiniu o significado de próximo. O próximo que devemos amar é qualquer pessoa que precise da nossa compaixão, independente da sua raça, da sua posição, independente da sua classe social, independente de ser cristão ou um LGBT, por exemplo. Que é LGBT, pessoal do grupo de lésbicas, gays, transexuais, pessoas totalmente diferentes da nossa cultura. A gente deve amar essas pessoas. Então, veja que esse amar o próximo, ele agora se estende. Eu não devo amar somente aqueles que pensam como eu. Eu não devo amar apenas os cristãos. O amor agora, ele ganha uma extensão. Nós devemos amar, a Bíblia diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. Né? Até os nossos inimigos a gente deve amar. Lembram, se você for ver o Velho Testamento, ou melhor, o Antigo, e até mesmo o Novo, você vai ver que os judeus, eles desprezavam os pecadores, muitas das vezes. Vamos para o Novo Testamento, um exemplo, né? Quando pegaram aquela mulher adúltera, né? Queriam jogar a pedra. A pessoa que naquele tempo sofria de uma doença chamada lepra, ela era meio que isolada mesmo. Claro, tinha a questão da doença, que as pessoas não podiam pegar, mas quem tinha lepra estava realmente na ralé da sociedade, era esquecida por todos. E Jesus, ele quebrou muito esse paradigma, porque Jesus, ele entrava na casa dos pecadores, comia na casa dos pecadores, né? Ele dialogava com os pecadores. Temos aquela questão da mulher também lá no poço, no qual Jesus chega pedindo água. Enfim, o amor, ele faz com que seja muito extenso. Então, se os judeus desprezavam os pecadores, nós não podemos desprezar aqueles que são diferentes de nós, aqueles que têm uma cultura totalmente diferente da nossa. Não, a gente deve amar essas pessoas. Agora, claro, amar não significa dizer que eu apoio tudo que a pessoa faz. O pessoal em casa escuta a rádio. Contar uma pequena experiência de faculdade. Uma certa jovem estava lá na faculdade, né? Ela era cristã, igreja séria, por sinal, mas aí ela entendeu essa mensagem errada. Essa mensagem que você está dizendo. Ela não parecia uma cristã lá, rebolava até o chão, dizia que ficava com menino tal, fazia um bocado de coisa, e ela lá comentando com os amigos que não era cristão, mas sabia, né, que ela era cristã. E ela conversou com outra menina, a menina dizendo: como é que pode, você é cristã e você está fazendo isso na sala, que testemunho você está dando? E sabe qual foi a resposta dela? A gente tem que ser igual a eles. Se a gente quer ganhar eles para Jesus, a gente tem que ser igual a eles. Totalmente errado do que nós estamos dizendo agora. Verdade, irmãos. Jesus em nenhum momento mandou a gente ser semelhante ao mundo. Ele mandou a gente andar como ele andou. E Jesus não precisou ter os mesmos comportamentos do mundo para ganhar os pecadores, não. Jesus não se prostituiu, Jesus não mentiu, Jesus não bebeu, Jesus não participou de nenhum comportamento assim totalmente mundano. Ele ganhou os pecadores vivendo a vida santa, né? Eu acho que isso aí é muitas vezes uma desculpa
Infelizmente, a pessoa tem uma queda grande pelo pecado, né? Tem uma paquera pelo pecado e usa isso como desculpa. Não, meus amados irmãos, para a gente evangelizar o outro, a gente não precisa fazer as mesmas coisas que os outros fazem. Nós não precisamos disso. Nós precisamos entender o que é o amor e amar essas pessoas. E entender que amar também não é aceitar todo tipo de comportamento. Tivemos aí a aprovação do aborto lá na Argentina, onde milhares de feministas se reuniram, né? Foi uma festa da morte, né? Porque afinal de contas eu sou contrário à questão do aborto. Eu não enxergo da forma que elas enxergam. E nós estamos num mundo plural, né? É comum você entrar em conflito de pensamento com outras pessoas. Então eu tenho uma posição, eu tenho uma visão de mundo diferente do que elas têm. Mas isso não faz com que eu odeie. Eu posso, pessoas fracas, né? A gente é humano, a gente tem hora que dá vontade de, né? Mas a gente que é cristão, Deus nos ajuda, Deus coloca amor no nosso coração. Eu não consigo odiar uma feminista, né? Eu não concordo com a posição delas de legalizar o aborto. Eu não concordo. Mas isso não significa dizer que eu odeio. Eu amo todos os seres humanos e nós devemos amar todos os seres humanos. Todos os seres humanos, orar por essas pessoas, evangelizar, discipular, dar bom testemunho, tá certo? Então imagina aí se a gente se revolta com todo mundo que pensa diferente da gente. Complicado, vai ter guerra, vai ter uma guerra muito grande, certo? Agora isso serve para nós, que é cristão, a gente tem que amar. O mundo nunca pensa que ele vai nos amar, não. O mundo ele nunca vai, principalmente esses movimentos feministas, LGBT, né, eles vão olhar para a gente como é que eles nos chamam, de conservadores, fundamentalistas, pessoas, então eles vão rotular a gente, eles não vão amar a gente, mas a gente tem que amar eles. É verdade. Quando todo mundo está gostando da igreja, tem alguma coisa errada, é verdade. Porque a igreja, ela é muito diferente do mundo, gente. Ela é muito diferente do mundo, sabe? A gente é luz, o mundo é trevas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando o mundo está aplaudindo demais a igreja, é um sinal para você ficar atento, que alguma coisa dá errado por aí. E a Bíblia diz lá nas suas bem-aventuranças, no livro de Mateus: bem-aventurados sois vós quando for perseguidos, caluniados, insultados. Então o fato da gente ser insultado, da gente ser perseguido, é sinal que a igreja está no caminho certo, tá certo? Então, mas enfim, amor em profundidade. Se for preciso dar minha vida pelo outro, eu tenho que dar. Amor em extensão, a gente tem que amar todas as pessoas, principalmente aqueles que pensam diferente da gente. É muito fácil eu amar aquele que pensa igual a mim, não é verdade, Fernando? É muito fácil eu amar a pessoa que pensa igual a mim. Eu quero ver você amar o diferente. Aqui e às vezes é difícil a gente amar até os daqui. Não é verdade? Porque a igreja tem conflitos também, né? Tem irmão que não bate com o irmão. E o irmão que não bate com outro irmão, ele tem um sério problema. Porque se ele não consegue amar o irmão em Cristo, como é que ele vai amar o pessoal de fora? Então a gente começa a aprender a amar de dentro da nossa casa, né? Amando nosso irmão na fé e amando também aqueles outros. Claro, eu nunca posso aceitar tudo que fulano fala. Lembre-se, a perspectiva de amor. Amar não é aceitar tudo, certo? Amar não é você aceitar tudo. Então a gente tem que partir dessa perspectiva. Então, meus amados irmãos, a marca de um verdadeiro cristão é o amor. É o amor. Então nós vemos aí algumas igrejas, né, já teve polêmicas aí na TV de crente, por exemplo, chutando uma imagem de escultura, né, quebrando. Meu irmão, isso é até crime diante da nossa lei.
certo? A gente vive num país de liberdade religiosa, um estado laico. Então, meu irmão, se você, é o que eu estou dizendo, aquilo que eu falei no início, se você sair quebrando tudo que pensa diferente de você, você vai acabar com o planeta Terra, porque tudo é contra a igreja. Aí você tem muita coisa para quebrar. Então esse não é o caminho. Vamos agir com amor e com respeito. A gente vai ganhar as pessoas lá fora com bom testemunho, com amor e com respeito e com educação. Respeite aquele que pensa diferente de você, certo? Amem essas pessoas, elas também precisam de Deus, elas necessitam de Deus, elas necessitam de você inclusive. Elas necessitam de você. Então, meus amados irmãos, o primeiro ponto é esse. Segundo lugar, o ódio não sobrevive na luz. Veja aí o versículo agora, deixa eu ver onde eu parei, 1 João, capítulo 2, versículo 9. Olha aí. Aquele que diz, está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas, em outras linguagens, escuridão. Ele está dizendo que aquele que odeia o seu irmão está nas trevas. Então, o ódio, ele não sobrevive na luz. Quem é da luz, ele não ama o ódio. O ódio a que João se refere aqui é a falta de cuidado, de provisão, ajudar os irmãos que verdadeiramente estão necessitados. E interessante, Raila, que você falou do gnosticismo. Lembra que o gnosticismo eles têm um grande problema, que é, para ele a carne é má, é ruim. Então eles não tinham muito uma preocupação com as necessidades físicas das pessoas, porque para eles o corpo era algo ruim. Então eles não tinham, o gnosticismo não tinha essa noção, sabe, de compaixão e de misericórdia pelo outro, porque o outro é carne, a carne é ruim, não presta. Então eles desprezavam totalmente as necessidades físicas, as necessidades, digamos, sociais, podemos dizer hoje, das pessoas. Então eles não tinham prazer em ajudar. Eles não tinham prazer em ajudar. E é o dualismo, né? Que eu também, você falou, também coloquei. Ele trabalha muito com esse dualismo, trevas e luz, né? Dizendo quem é da luz age dessa forma, quem é das trevas age dessa outra forma. Então o ódio, ele não sobrevive na luz. Por isso que ele diz aqui, no versículo 9, aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Infelizmente, dentro da igreja, aqui para a igreja, porque essa carta foi escrita para a igreja. Então, a igreja, infelizmente tem gente dentro da igreja que fala que odeia o irmão. Eu estou falando igreja aqui, Timbaúba, contexto geral. Certo? Tem irmão que realmente odeia o outro. E desculpa, meu amado irmão, mas se você odeia, você está nas trevas, você não pertence à luz. É Bíblia. É Bíblia, você tem que amar. Você tem que amar o seu irmão, né? E o que é amar é exatamente ter cuidado, é ajudá-lo, é prover as suas necessidades. Nós não podemos estar em comunhão com Deus e com as relações quebradas com nossos irmãos ao mesmo tempo. É impossível eu estar bem com Deus e não estar bem com meu irmão. Se você não estiver bem com seu irmão, você não está bem com Deus. Por isso, aconteceu algo entre você e seu irmão, conversa com ele, pede perdão e abre o jogo. Irmão,
perdão, desculpa, aconteceu isso, eu agi de tal forma, eu falei de você, eu menti, eu acreditei nisso, eu fiz panelinha, eu fiz grupinho, eu fiz isso, meu irmão, abra o jogo, porque você é impossível ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo tá intrigado, ou então tá com uma revolução armada contra o seu irmão. Não tem como. Certo? Então nós não podemos estar em comunhão com Deus e ter as nossas relações com nossos irmãos quebradas. Isso não pode ter de forma alguma. Nós não podemos cantar hinos que falam de amor e ao mesmo tempo estar com o coração cheio de mágoa. Aí a gente canta aqui na igreja, canta lá em casa, aumenta o volume do som, a música tão linda falando sobre amor, mas você tem uma mágoa no seu coração do seu irmão. Você tem uma raiva, você tem um ódio. É o sepulcro caiado. É bonito por fora, né? Aparentemente você disfarça que não gosta de fulano, que não gosta de ciclano, que odeia fulano, mas por dentro você é aquele corpo em estado de como é o nome? Putrefação. Totalmente estragado, feio, fedendo. Tem gente que é assim, é esse sepulcro caiado. É bonita a aparência, né? Aquele abraço, aquele aperto de mão. Eu te amo em Cristo Jesus. Chama até para almoçar e jantar e tomar um café. Mas lá dentro, meu irmão, tá um ninho de gato, um balaio de gato. Né, irmã? Quer falar alguma coisa? É, né? Pois é. Já imaginou essas situações? Então, a Bíblia está dizendo no versículo 9: aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Tem muita gente pensando que é luz, mas na verdade é trevas. Tem muita gente dentro da igreja pensando que é luz, mas não é. Porque o fato de você estar aqui não quer dizer que você é luz. As pessoas gostam muito ainda tem essa coisa do templo, né? No templo é onde Deus está, e eu faço parte da igreja, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu participo da escola bíblica. Isso não faz você ser luz. Isso não faz você ser salvo. Então, a real é essa. Então, em terceiro lugar, em primeiro lugar eu falei que o novo mandamento sobre o amor, ele traz uma perspectiva mais de profundidade e extensão. O amor de uma forma mais profunda e mais extensa. No segundo ponto, eu falei que o ódio não sobrevive na luz, ou seja, é impossível odiar o meu irmão e dizer que eu sou luz, não tem como eu ter comunhão com Deus e ter minhas relações totalmente quebradas com os irmãos da minha igreja. Em terceiro lugar, o amor não produz tropeço para si e nem para os outros. Vamos ler aí o versículo 10, ó. Alguém leia para mim o versículo 10. Vamos ver, aprender aí que o amor não produz tropeço para si nem para os outros. O que é que diz o texto? É 1 João, capítulo 2, versículo 10. Muito bem. E nele não há escândalo. Em algumas outras passagens vai dizer, e nele não há tropeço. Essa palavra grega, né, que a palavra mais correta que se encaixa aí é o tropeço, mas escândalo também não tem problema, é sinônimo, né? Então essa palavra no grego, coloquei aqui, pesquisei, é a palavra shaladalon, que significa tropeço. Tropeço aqui como uma pedra saliente que faz a gente tropeçar realmente. Sabe aquela pedra que quando chove fica aquele lodo e você pisar? Ele está querendo dizer aqui nesse versículo 10 que o irmão que permanece na luz, ele não é tropeço, nem para ele e nem para os outros. E na igreja, infelizmente, tem irmão que, além de tá aqui, ele está só aqui tumultuando. Ele é tropeço para os outros.
Ele vem para a igreja, é uma pessoa problemática e ainda quer derrubar o outro. Tem um joio e o trigo, né? Sempre tem uma pecinha ali que está para plantar discórdia, para mentir, fofocar, gerar alguma confusão. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, que aquele que permanece na luz não há tropeço. Então, a gente tem que ser luz. Se a gente estiver na luz, a gente não vai ser tropeço, meu irmão, ao contrário. A gente vai ajudar o nosso irmão e não atrapalhar. Então, tem muitas pessoas, infelizmente, que estão atrapalhando o outro a crescer na fé. O pobre, coitado, está lutando, se converteu, é novo convertido. Aí um crente de 10, 15 anos, sendo tropeço na vida do novo convertido. Já pensou uma coisa dessa? Não pode acontecer de forma nenhuma. Então o uso dessa palavra mostra que a falta de amor produz o escândalo. Como foi lido aí pela nossa irmã Andréa. Se produz o escândalo, vai causar o tropeço. Então, a falta de amor só vai gerar escândalo. É isso. Se você não ama, de verdade, em algum momento vai gerar escândalo. E o escândalo aqui, você sabe, né? O que é que o pessoal de fora vai dizer? O pessoal de fora observa muito o crente. Eles esperam de nós, né? Tanto que essa questão de dizer, vocês querem ser santos, né? De onde eles tiram isso? Claro, a gente deve buscar, a gente almeja a santidade, a gente tem que ser santo, mas ele diz no sentido de realmente ele espera que a gente seja perfeito. A gente não é perfeito, a gente sabe disso, mas a gente tem que vigiar para dar um bom testemunho, gente. Porque as pessoas do mundo estão nos observando. Então, se ele vê que a gente é preguiçoso, que a gente é relaxado, que a gente quer intriga com todo mundo, aí fica difícil que essas pessoas se convertam. Então, o amor não produz tropeço, nem para si e nem para as outras pessoas. Aí eu coloquei aqui uma observação, Um crente que guarda ódio no coração encontra em si mesmo tropeço para crescer espiritualmente e serve de escândalo na comunidade onde vive. Ele causa problemas em vez de ajudar a resolvê-los. Em vez de ser bênção, transforma-se em maldição. Em vez de ser um pacificador, ele é um perturbador. Em vez de apagar os focos de incêndio, ele mesmo é um incendiário. Imagina aí o crente boca de confusão. Esse apelido, como eu já escutei, não aqui, em outra cidade. É o que, mãe? Olha, André. Misericórdia. Aí é um apelido carinhoso entre elas. Não tem nada a ver com boca de confusão, não. Mas já pensou um crente ser conhecido como boca de confusão? Ou então isso é um perturbador? Lá vem um crente perturbador, né? E infelizmente tem gente que tem um pavio curtíssimo, que estoura com qualquer coisa, né? Aí para onde vai gera escândalo. Onde vai gera escândalo, né? Vai em qualquer ambiente, vai no supermercado, tem briga, vai na padaria, ele briga, vai no posto de saúde, briga, vai na escola, é briga. Meu irmão, complicado aí, tá certo? Verdade. É triste. A gente foi chamado para ser o quê? Pacificadores. Então, quando você vê o negócio pegando fogo, você vai ser aquele que vai apaziguar. E não vai ficar fazendo com que haja mais conflito. Você está ali para resolver. Isso aqui serve para sua área de trabalho. Na faculdade, quantas brigas eu não tive que apartar? Né? Apaziguar. Chegar para os dois lados, entrar no meio e ali ser um mediador de conflitos. E assim tem que ser dentro da nossa casa, né? Na nossa família, aonde a gente trabalha. Viu uma situação dessa, meu irmão, se você está lá,
que seja para pacificar e não para colocar mais lenha na fogueira, porque aí fica complicado, certo? Em quarto lugar, o ódio é um veneno para aqueles que dele se nutrem. Olha o versículo 11. É o último versículo, a gente está encerrando. Versículo 11. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Isso aqui é muito forte também. Ele está dizendo que aquele que odeia o seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, e porque ele está nas trevas, ele ficou cego dos seus olhos. Ele não tem um discernimento, ele não consegue enxergar, né, a cosmovisão do amor cristão. Então, os incrédulos, as pessoas do mundo, né, são cegas. As pessoas que estão no mundo são cegas, elas estão andando no escuro com relação às coisas espirituais e morais. Porque as pessoas do mundo não conhecem o amor que é Deus. Elas não conseguem amar da forma que o João está colocando aqui, de dar a sua vida pelo próximo, de se doar sem ter interesse. As pessoas do mundo são pessoas que infelizmente estão cegas, estão andando aí, como o texto diz aqui, não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai, estão andando no escuro com relação às coisas espirituais e com relação também às coisas morais. Então, dessa forma, estão perdidos, sem rumo neste mundo. Eu nunca vi um mundo com tanta falta de amor. Cada dia o egoísmo, cada dia o outro querendo se dar bem em cima do outro, pisando no outro. Eu nunca vi uma geração tão cheia de ódio. E o pior é saber que enquanto Jesus não voltar, enquanto Jesus não arrebatar a igreja, a tendência de tudo isso é piorar. Eu fico pensando aqui nos meus futuros filhos, nos netos. Se hoje o mundo já está assim, nessa quebradeira de tanto ódio, imagine daqui a 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, enfim, enquanto Jesus não arrebata a sua igreja. Você já pensou? Porque hoje se mata por besteira. Acho que está com 5 anos atrás, eu liguei a TV, né? Não gosto de jornal policial, não gosto. Eu acho que você assistir um negócio daquilo é pedir para você ficar com uma depressão, ter problema de ansiedade. Jornal que só possa correr do policial. Aí, mas nesse dia eu liguei a TV, estava passando lá e a manchete lá, que fulano tinha matado um amigo, né? Por causa do quê? De um saco de pipoca. Aí eu fiquei lendo assim, tentando entender a matéria, né? Eu não estou acreditando. Aquela taja, né, que fica ali na matéria. Fulano, não sei o que, por causa de um saco de pipoca, mata o seu melhor amigo. Então, realmente, hoje se mata. Quando eu digo se mata por qualquer motivo, se mata. Tamanho é a falta de controle, é a cegueira das pessoas nesse mundo. Totalmente possuídas por raiva e ódio e egoísmo. Hoje se mata por qualquer motivo, por mais besta e simples que seja. Por isso, as pessoas do mundo estão cegas, estão aí sem destino, estão aí nessa vida totalmente descabida, e nós temos que andar ao contrário. Então, o ódio afasta o homem de Deus e do próximo. Quem odeia fica distante de Deus e fica distante do próximo. E são duas coisas que não podem acontecer na vida de um crente: ficar distante de Deus e ficar distante do próximo. É pedir para ir para o inferno, é carimbar a passagem. Então, por aqui você começa a identificar um verdadeiro cristão. Então, se você nota que existe muito ódio, mágoa,
você já vê uma coisa, isso aqui está estranho, porque a Bíblia não ensina isso não. A Bíblia diz que quem odeia o irmão está nas trevas, não é luz. Então aqui tem uma característica de que realmente tem alguma coisa de errado. Então, quem guarda mágoa no coração não pode adorar a Deus, não pode orar a Deus, nem levar a sua oferta ao altar de Deus. A Bíblia também coloca isso. Quem tem ódio no coração não pode ser perdoado por Deus. Quem se alimenta de ódio adoece emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. Você sabia disso? Tente, não vou dizer isso não, mas vou dizer, tente ficar com uma ira grande. Mas não tente não, irmão. Fuja da ira. Mas eu me lembro que quando acontece alguma coisa que eu fico irado, com raiva, com ódio, eu adoeço. E não só a mente e o emocional, eu sinto até o corpo. Né? Algumas partes do corpo começam a responder, porque isso desencadeia uma série de estresse que parte do emocional para o físico. Então, quem odeia é uma pessoa doente mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. O ódio só traz coisa ruim para a gente. Não é à toa que ele faz parte das trevas. Deus não tem coisa ruim para oferecer para os seus filhos. Deus tem paz, Deus tem amor, Deus tem paciência, Deus tem domínio próprio, alegria, esperança, fé. Essas coisas que Deus tem para a gente. E o ódio nunca vai gerar essas coisas. O ódio sempre vai gerar o contrário de tudo isso. Então, o ódio é um veneno para aqueles que se nutrem e se alimentam do ódio. Quem odeia o seu irmão não tem a salvação da sua alma. O versículo 11 diz: aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas. A Bíblia, é claro, ele está repetindo aqui: aquele que odeia o seu irmão está nas trevas. Isso significa dizer que quem odeia o seu irmão não tem a salvação da alma. Quem odeia o seu irmão vai para o inferno. Com todas as palavras, para ficar bem claro. É isso. Quem odeia o seu irmão vai para o inferno. Pronto, falei, é trevas. Que o céu não é trevas. Na minha Bíblia não está dizendo que quem odeia o seu irmão é luz. E como João distingue aqui nesse dualismo entre trevas e luz, ele está querendo dizer, olha, quem é trevas é isso, quem é luz é isso. Ou você é treva ou é luz, as duas coisas não dá. Ou você é Palmeiras ou Corinthians, né, Adriel? As duas coisas não dá, tá certo? Então, quem odeia seu irmão não tem a salvação da sua alma. Quem odeia seu irmão não tem propósito na vida. Por quê? Aqui na parte B do versículo diz que ele anda nas trevas e não sabe para onde vai. O texto diz que não sabe para onde vai. Então, o irmão que odeia o outro, ele não tem propósito de vida. Ele não sabe para onde vai, porque o ódio, né, cega a pessoa. Quem odeia seu irmão não tem direção de caminhada da vida. Claro, se você odeia o seu irmão, não sabe para onde vai, está cego, então a caminhada da vida dele é incerta. Na verdade, a gente sabe para onde vai, é inferno. Mas aquele que anda na luz, com certeza alcançará a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Então, para concluir aqui, 4 pontos que eu citei sobre esse estudo de hoje, de 1 João, capítulo 2, tendo o amor como a marca de um verdadeiro cristão. Vou colocar aqui, ó. O primeiro ponto eu citei que o amor é um mandamento velho e novo ao mesmo tempo. Ele é velho no sentido de que? Lá está dizendo, né, que a gente tem que amar o próximo. E ele é novo em que sentido? No Novo Testamento a gente vê esse amor de uma forma mais profunda e mais extensa. Então o amor, ele é um mandamento velho e é um mandamento novo ao mesmo tempo. Segundo ponto, o ódio não sobrevive na luz. O ódio não sobrevive na luz. Quem odeia é trevas. Ponto final. Terceiro ponto, o amor não produz tropeço para si e nem para os outros.
Quem ama nunca vai ser pedra de tropeço para o seu irmão. Quarto ponto, o ódio é um veneno para aqueles que se nutrem dele. Por quê? O ódio traz doença emocional, psicológica, espiritual e física. Então é um veneno que você ingere. Quando você ingere um veneno, né, dependendo da potência dele, você sabe o que é que acontece. Você morre. Você pode ter sequelas no seu corpo. Então o ódio é tipo um veneno. É tipo não, para mim é um veneno. Quem odeia se envenena e passa mal da saúde emocional, física, espiritual e psicológica. Tá certo? Então, meus amados irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Relembrando, eu falei aqui que a gente tem que identificar um verdadeiro cristão. A gente pode, tá certo? Identificar um verdadeiro cristão. E as marcas de um verdadeiro cristão é obediência, amor e fé. Falei bastante sobre obediência, falei bastante sobre amor, mas também existe a fé que de alguma forma vai ser abordada, mesmo que Raíla não traga o tema fé explícito, mas uma hora a gente vai se deparar com questões de fé durante todo esse texto. A irmã Raíla vai estar continuando o estudo e assim a gente vai continuar até terminar essa série de mensagens sobre o livro de 1 João, que é maravilhoso. Amei a ideia de Raíla, amei estar estudando esse livro com os amados irmãos, tá certo? Dá uns avisos, Raíla? Pode sim, deixa eu... Que agora tem que ser tudo assim, viu, irmão? Passar o microfone. Aí fica aqui porque você já dá os avisos. Tem dois, é porque eu nem me lembrei. Não, vamos só concluir, irmãos, mas eu quero contar um último exemplo de amor. Isso aconteceu de verdade com um pastor dos Estados Unidos. Ele descobriu que tinha um orfanato que estava cheio de crianças para adoção. E aquilo ali, ele foi ler a Bíblia. Quando a pessoa vê um negócio desse, a pessoa vai ler a Bíblia e vai ver que Deus, ele sempre fala órfãos e viúvas, que deve ser acolhido pela igreja. E é tanto, irmãos, que hoje existe hospital por quê? Porque por causa de Jesus. Vocês sabiam disso? Tem um livro que vai explicar que os hospitais, essa ideia de hospital, de cuidar de gente, veio de Jesus, passando para os crentes, e aí foi se fundindo e hoje temos orfanato, temos hospitais por causa do Evangelho. Muita gente não sabe disso, mas foi por causa dos ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos de Jesus falam em órfãos e viúvas que devem ser cuidados. O pastor foi ler a Bíblia, viu essas crianças e foi pregar na igreja num domingo. Irmãos, se eu não estou enganado, tinham 10 crianças para adoção. Se eu não estou enganado, 16 famílias daquela igreja, para você ver o exemplo de amor, queriam adotar. Eram 10, tinha 16 famílias querendo adotar essas crianças, se eu não estou enganado, era isso. Então, para a gente ver o que é o amor vivo, o que é a igreja que entendeu o que é amor. Ela só não entendeu aqui, ela entendeu aqui. O que é amor no coração. Vamos orar? Eu só quero também dar um aviso. Vamos ficar de pé. Eu quero dar um aviso bem rápido, que é sobre domingo, que vai ter culto de 5h30. Eu vou estar continuando esse livro, viu, irmãos? De 1 João. E também, dia 30, para as senhoras e jovens. Nós vamos ter um encontro aqui, certo? Não vai ser transmitido, certo? Então, se você quiser saber o que vai acontecer aqui, venha, que não vai ser transmitido. Nós vamos aqui ter um momento bem legal, com todos os cuidados, claro. E vamos encerrar esse culto. Obrigada, Deus, porque a Tua palavra nos renova, nos dá aquele ânimo na fé. A Tua palavra nos faz entender o que é amor. Deus nos ensine, Senhor, porque é muito difícil. Nós somos seres humanos complicados e que muitas vezes nós escutamos, mas não ouvimos, não guardamos. Então, que a Tua palavra venha a ser guardada no nosso coração, que a gente venha entender o que de fato é amor na prática,
E que, por favor, não deixe, Senhor, que o diabo roube essa palavra que foi falada aqui do nosso coração, mas que o Espírito Santo guarde ela para que a gente venha praticar. Eu sei que daqui para frente vai ser difícil, porque vários testes de amor vai acontecer. Porque isso é natural, para que a gente possa praticar. É no Teu nome que nós oramos. Obrigado por essa semana que está se encerrando. Nos dá força, Senhor, para continuar o resto desses dias. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém.